Dia, Tudo bem? tudo bem? Pedro, Oi. eu estava aqui agora dando as orientações, porque os estudantes vão ter que desenvolver uma campanha educativa sobre eh, ética e cidadania digital responsável, que a gente vê aí muitas questões da irresponsabilidade digital, né, nesse meio digital. Então, eles vão ter que desenvolver uma campanha educativa, e aí eu trouxe alguns conceitos básicos para essa comunicação efetiva, sobre clareza, organização lógica, recursos visuais impactantes para chamar a atenção, o feedback para conseguir entender se essa campanha tá indo bem, ou o que que precisa ser adaptado. E aí eu cheguei na adaptação ao meio digital, e eu até tomei a liberdade, Pedro, de mostrar para eles uma adaptação digital real, que o Instagram do Colégio Realengo, e aí eu sei que você é o responsável por ele, soltou ontem uma adaptação digital que eu achei sensacional, que é em meio a uma campanha de matrícula, né, de 2024. Isso aqui é uma adaptação digital, uma adaptação porque é o trend, né, a moda do momento, né, da internet, do digital, e aí vocês soltaram isso de uma maneira brilhante, e o brilhantismo dessa adaptação vem o resultado aqui no número de engajamentos, que o número de curtidas aí, 556 curtidas, 37 comentários, então demonstra aí que essa adaptação digital funcionou. E aí, para uma campanha educativa que eles precisam desenvolver, né, sobre, a questão do meio digital, definido aí o público-alvo, né, quem vai ser esse público, eu penso que a gente precisa trabalhar, pela comunidade de Realengo. Eu te convido a falar um pouco sobre a questão de criatividade. Seja muito bem-vindo, Obrigado. muito obrigada por ter aceito o convite para estar numa manhã de sábado. Os estudantes, eles irão assistir, muito provavelmente, este vídeo gravado. E aí, fala um pouquinho sobre você e sobre esse processo criativo, dando aí dicas para que a gente tenha, nesse TA2, que a gente vai receber até o dia 18 de novembro, que a gente receba campanhas educativas tão incríveis que, quem sabe, a gente compartilha com o marketing da Uni São José, não é mesmo? Verdade. Bem, então vamos lá. É um prazer para mim estar aqui. Eu espero poder somar aí com o trabalho de todo mundo. Eu sou o Pedro Vaz, eu tenho 28 anos, eu sou formado em publicidade e propaganda. Sou apaixonado pelo que eu faço, trabalho com marketing hoje em dia, efetivamente. Eu sou, aí como a professora pontuou, eu sou social media hoje em dia, então eu sou responsável por toda a dinâmica de redes sociais do Colégio Realengo hoje em dia, né? E o nosso trabalho no Colégio Realengo, por exemplo, ele é um trabalho que ele é muito próximo com a realidade do dia a dia da escola, né? É uma preocupação, inclusive, que a gente tem quando você fala de ética e cidadania, por exemplo, é esse entendimento que eu tive, que eu procuro trabalhar na minha equipe, que eu procuro trabalhar junto com a própria instituição, porque eu acredito que também, de certa maneira, hoje em dia, isso ainda é muito novo para todo mundo, então é um tipo de trabalho que a gente vai continuar aprendendo por muito tempo. Então, a minha primeira e principal preocupação quando eu falo de produção de conteúdo voltado para a educação trabalhar esse conteúdo como uma extensão da sala de aula, né? Trabalhar esse conteúdo como uma extensão da escola. Então, a gente entende que a comunicação nas redes sociais, além de tudo, ela é isso, assim, ela é uma continuação do trabalho que é feito dentro da instituição.
Acho que isso faz toda a diferença, primeiro de tudo, para a gente poder entregar um trabalho de qualidade, um trabalho coeso, né? Um trabalho que faz sentido, e como você falou aí em números, eu acredito, eu não sou muito apegado a números, mas eu acredito que são uma consequência que a gente consegue através disso, assim, dessa coesão. E aí a gente consegue atingir os alunos, as famílias, toda a comunidade escolar, enfim. Então, acho que é bem legal. Quando a gente fala de criatividade, eu acho que, assim, além dessa preocupação que a gente tem que ter de lembrar que a gente está tratando de educação e tudo mais, eu acho que é muito importante a gente deixar a mente livre mesmo. Eu acho que o que a gente tem para oferecer de melhor quando a gente fala de criatividade é o que a gente consegue desenvolver. Então, eu não trabalho muito dentro de regras. Eu acho que isso é outra dica também, assim, sabe? Durante o processo criativo. É deixar vir, né? Mas, é claro que... Falhou. Espera aí. Quando... Posso falar? Espera aí. Falhou. Tá. Até É, onde? você ia dar uma dica sobre o processo criativo. Então, como eu estava falando, então, além da gente tentar deixar sempre essa cabeça aberta, né, para fluir, eu acho que a criatividade ela é uma coisa que ela vem na gente. Então, eu acho que assim, o que ajuda, na verdade, é um bom trabalho de pesquisa também. Então, a gente entender bem qual é esse produto que a gente vai trabalhar, esse produto que a gente vai criar, né, esse processo que a gente quer apresentar, faz toda a diferença. Entender o que está sendo feito dentro desse universo, entender como essa realidade que você quer passar através da produção de conteúdo já é transmitida de alguma maneira dentro das referências que você buscar. Eu acredito muito naquela frase clichê que nada se cria, tudo se copia, né? Parece bobeira, mas eu acho que é verdade. Eu acho que a gente... qual é a diferença da inspiração para a cópia, né? Eu acho que a cópia, quando a gente pega uma coisa, a gente copia o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, então a gente copia e cola exatamente muito igual, uma ideia muito próxima, e aí a gente fica, então, nesse conflito. Mas quando que eu estou me inspirando, quando que eu estou copiando? Talvez o aluno vai ver uma coisa legal e vai falar, putz, isso aqui é super legal, queria fazer alguma coisa parecida com isso, mas até onde eu posso ir? Então, eu acho que a inspiração ela vai acontecer quando você consegue trabalhar esse conceito que te agradou muito, que te inspirou muito, e trazer ele para uma nova realidade. Então, é aí que a gente volta ao que eu acabei de falar, e deixar a mente fluir mesmo, referências, do que você for pesquisar, e começar mesmo a produzir esse conteúdo sempre lembrando disso. Assim, eu acho que você fazer dessa produção uma extensão da escola, se eu tive o Colégio Realengo, que a gente trouxe essa trend, né, para o Colégio Realengo, como que a gente trabalha os conteúdos que são trend, né, que estão bombando na internet. Primeiro de tudo, a gente tem que ter um tipo de produção que faça sentido com o que a gente quer comunicar para as pessoas. Então, como a professora bem pontuou, a gente está no momento de período de campanha de matrícula, a gente está, então, trabalhando uma ideia central com as pessoas, e no caso dessa trend, que é a trend da Disney Pixar, fazia muito sentido para a nossa realidade, né? Então, a gente ia conseguir uma comunicação integrada com as crianças, a gente ia conseguir uma comunicação com os adolescentes, a gente ia conseguir chegar, então, nessas famílias que, com certeza, também tem algum tipo de... vão enxergar um valor afetivo nisso, vez ou outra já levaram seu filho no cinema para assistir um filme dessa produção. A gente vai conseguir chegar, então, nas pessoas que não... talvez estão tão próximas à ideia que a gente quer passar da escola, estão ainda no processo de decisão, porque a gente consegue, então, chegar na realidade de mais pessoas. Mas o grande diferencial desse conteúdo, acho que foi isso que eu mencionei, assim, foi a gente conseguir trazer para uma narrativa real da escola. Então, a gente conseguiu fazer com que as pessoas embarcassem nessa brincadeira de uma maneira mais intensa mesmo, porque as pessoas falaram, meu Deus do céu, se fosse real, isso aqui tá pronto, tá feito, era verdadeiro. Eu acho que esse era o grande diferencial. A gente não estava tentando passar para as pessoas uma realidade
que elas olhariam e diriam: nossa, aqui não é verdade, estão tentando só trazer essa brincadeira. Não, era uma brincadeira que tinha uma verdade por trás. Então, eu acho que o pulo do gato está aí, assim, nessa coesão de entender essa ética dentro da produção de conteúdo como uma extensão desse trabalho que é tão importante, que é o trabalho da educação, né? Perfeito. Pedro, trazendo agora para esse projeto de TA2, que eles precisam desenvolver uma campanha educativa sobre a questão da responsabilidade da cidadania digital. O Colégio Realengo, ele tem alguma preocupação nesse sentido ou, fica sempre intrínseco aos projetos, assim? Eh, Deu para entender a minha dúvida, assim? Qual que é a preocupação nesse momento sobre essa questão da responsabilidade digital? Mas você diz em qual sentido, mais ou menos, só para eu entender melhor, assim? A A maneira, questão de hater, de bullying, que a é maneira como a a questão do posição. a questão do poder falso que os falsos, perfis adquirem. Deixa eu ser mais objetiva. O Colégio Realengo já sofreu algum ataque, assim, nesse sentido, de irresponsabilidade digital nos comentários? Entendi. Bem, então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente inclusive a gente já lidou com algumas situações ali, por exemplo, né? Então, como você bem falou, as pessoas se sentem muito poderosas, se sentem munidas hoje em dia na internet. A gente ouve muito aquela frase, né, que a internet não é terra de ninguém, mas a gente tem ainda as pessoas que se fortalecem ali da tela ainda para espalhar suas ideias odiosas, enfim. Então, assim, a gente recebe muito, na verdade, o que acontece muito ali é como a gente está tratando de uma instituição de ensino, e é por isso que eu vou reforçar mais uma vez, professora, essa ideia da extensão, né, da sala de aula. Como a gente está lidando com uma instituição de ensino, essa onda ela vai e ela volta. Então, da mesma maneira que a gente, na hora de produzir um conteúdo, tem uma preocupação de estender os valores que a escola quer transmitir através dessa atividade. Por exemplo, a gente está trabalhando o engajamento das famílias e dos alunos num projeto de Olimpíadas Estudantis. Qual é a minha preocupação? Além de falar da diversão, além de falar da integração, por exemplo, é falar dos valores que o esporte traz, né? Por exemplo. Então, assim, nesse sentido, então a gente vai sempre trabalhar os valores que a escola quer passar. Mas, como a gente está tratando de uma instituição de ensino, então essa onda ela vai e ela volta. Como que ela vai? Ela vai dessa maneira, a partir da gente, tendo essa preocupação, e ela volta muitas vezes nessa onda de hate, com as pessoas se sentindo mesmo no direito de dizer como a escola deveria estar fazendo alguma coisa. Então, as pessoas se sentem muito no direito, às vezes, de criticar nesse lugar, assim, eu não acho que a escola deveria estar fazendo isso, ou eu acho que a escola deveria estar fazendo isso. Muitas vezes são pessoas que não têm nenhum tipo de ligação com a escola. A gente já recebeu, por exemplo, pessoas aleatórias que viram comentários de professoras da instituição nos seus perfis pessoais, emitindo opiniões pessoais na internet. E aí a pessoa entra no perfil da professora, descobre que ela é uma professora, descobre de onde ela é professora, entra no perfil do Colégio Realengo, começa a acusar a professora de um erro, de um suposto erro, né, por conta da professora estar emitindo uma opinião particular enquanto pessoa física ali fora do âmbito escolar. E aí a gente, então, nesse momento, por exemplo, estou dando um exemplo real para você aqui agora. Nesse momento, por exemplo, a minha preocupação como gestora é falar, olha, então eu vou entender isso aqui como uma preocupação real. Eu vou levar isso, então, para a direção da casa para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente tem sempre essa preocupação de levar para ser feita, para ser averiguado o que está acontecendo e entender até onde aquilo que a gente está recebendo ali de crítica, eventualmente, ou de, enfim, algum apontamento é verídico ou não, faz sentido ou não. Nesse caso, por exemplo, dessa professora que foi apontada por uma suposta mãe, era uma pessoa aleatória, que não era mãe da escola, não tinha ligação nenhuma com a escola, mas a gente tem sempre que ter esse olhar cuidadoso, né? A gente já recebeu também dos alunos da instituição a denúncia de perfis, desses perfis que são criados para poder espalhar mesmo, né?
notícias ruins, notícias falsas sobre os alunos, essa coisa de adolescente que acontece muito, de fofoca dentro da escola. Então, é uma política que os alunos já entendem que a escola não aceita. Então, quando aconteceu, a gente recebeu essa denúncia no Instagram da escola, a gente também repassou para a orientação educacional. Então, a gente tem essa preocupação sempre muito grande de entender qual é o fundamento daquilo. Da mesma maneira que quando a gente entende, então, que não está acontecendo nada de errado, a gente também não dá muito tempo para isso, não. A gente corta o mal pela raiz mesmo. Então, a gente não tem problema nenhum, por exemplo, de... se for o caso de um aluno mesmo da instituição, um familiar que está, enfim, ali causando algum transtorno, então, da maneira devida, puni-lo, assim, digamos, de dizer, olha, você não pode fazer isso, e de conversar com essa família, ou eventualmente até de dar uma restrição ali, digitalmente falando, para esse aluno, para essa família que está ali, então, espalhando uma ideia que não é real sobre o trabalho da escola. Perfeito. Vou lançar aqui um desafio. Tá. Só te situando aí. Então, os alunos vão ter que desenvolver uma campanha educativa sobre a questão dessa temática que a gente está falando, da responsabilidade digital, né? O nome do projeto é Cidadania Digital Responsável, promovendo comportamento ético e seguro na internet. Vou lançar um desafio, te pego agora de surpresa, mas para a gente fechar aqui nosso encontro, você conseguiria um spoilerzinho, assim, pensando rapidamente, ou num elemento gráfico, ou numa frase impactante, para que os estudantes aí tenham um insight, assim, para desenvolver uma campanha? Vou ler de novo o título do projeto: Projeto de Cidadania Digital Responsável, promovendo comportamento ético e seguro na internet. Deixa eu pensar aqui rápido, peraí. Sim. É... Aí você pode pensar como publicitário, do Colégio Realengo, mas também pode pensar como um cidadão, um ex-aluno do Colégio Realengo, um usuário das redes sociais. Eu não sei se eu vou conseguir trazer essa ideia tão fechadinha, mas o que eu posso tentar passar aqui agora como insight, que eu acho que é bem legal, assim, é aquela máxima que diz para a gente o que eu acho que é bem um pilar mesmo dessa ideia, assim, é a gente tentar trazer de forma criativa, né, e reforçar essa ideia de que a gente não, da lei de ouro, né, de que a gente não quer que façam com a gente, a gente não vai fazer com o outro que não quer que façam com a gente, assim. Eu acho que pode ser um start legal para a gente poder desenvolver essa ideia de a internet não é casa da mãe Joana, sabe? Não é casa de ninguém. Você já deu 2 então, já deu 2. Não é terra de ninguém, Já sabe? deu 2. Não faça com o outro que eu não, como é que é? Não, repete. Não faça com o outro. Menos a lei de ouro, né? Que não faça com o outro que não queres que o outro faça a ti. Ok, uma. O outro foi, a internet não É é casa da mãe Joana. não é a casa da mãe Joana. Muito obrigada, Pedro, pela Eu que agradeço. oportunidade, e muito obrigada de verdade aí, um sábado de manhã, e foi muito importante e valioso a sua participação. Muito Que obrigada. bom. Feliz. Tchau, tchau.